Amém. Vocês podem levantar sua mão assim, em direção ao pastor Esdras, homem mais lindo desse mundo. Amém. Não. Deus, eu quero apresentar a vida do meu marido, Pai. Eu quero pedir que o Senhor venha usar ele com muita ousadia, com muita sabedoria. Que o Teu Espírito Santo venha falar aos corações que estão aqui nesta manhã. Aos nossos corações, Pai. Eu peço que o Senhor dê a ousadia. Deus, que o Teu Espírito venha trazer o espírito de profecia, a palavra revelada, em nome de Jesus. E que ele seja ousado. E Deus, que todo medo sai agora, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus? Deus é bom. Quem está feliz com Jesus aí? Amém. Olha para o irmão que está do seu lado, fala para ele assim: Jesus te ama. Aleluia. Não tem ninguém melhor que pode nos amar além de Jesus. Amém. Eu queria te convidar a você ficar de pé, pegar a sua Bíblia, reverência à palavra de Deus. Aleluias. Obrigado, Jesus. Abra sua Bíblia, 2 Reis 23, 25. Aleluia. Deus, Ele é bom, Ele está aqui, amém? Quantos creem que Jesus, Ele está aqui nessa manhã? Quantos creem que Ele vai fazer algo novo nesses dias em nossas vidas? Não, você não veio para o culto, não. Quantos creem que Jesus pode fazer algo em nossas vidas nesses dias? Aleluias. Deus é bom, em nome de Jesus. Nós chamamos. 2 Reis 23, 25 diz assim: E antes dele não houve rei semelhante, que se convertesse ao Senhor com todo o seu coração, e com toda a sua alma, e com todas as suas forças, conforme toda a lei de Moisés. E depois dele nunca se levantou outro igual. Eu vou ler de novo só esse final aqui que fala. E depois dele nunca se levantou outro igual. Aleluia. Pode se sentar em nome de Jesus. Aleluias. Feche seus olhos, eu quero orar. Em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, fala conosco, Pai, nessa manhã. Nós chamamos, Senhor. O Senhor é tudo que nós precisamos, tudo que nós queremos, Jesus. Faça algo novo em nossas vidas, Senhor. Faça algo, Senhor Deus, que vai trazer alinhamento, Pai. Faça algo que vai trazer alinhamento em nossas casas, em nossas famílias, Jesus. Nos dê a revelação da Tua palavra. Nos dê a revelação daquilo que o Senhor quer que a gente caminhe, Pai. Nos dê um norte, nos dê uma direção, Pai, para que a gente caminhe durante esse propósito, Senhor. Espírito Santo, queremos mais de Ti, Pai. Queremos mais da Tua presença, Senhor. Queremos mais de Ti, Senhor. Desperta em nós amor. Desperta em nós, Senhor Deus, santidade. Desperta em nós, Senhor Deus, fome e sede da Tua palavra. Pai, que a Tua igreja entenda o que o Senhor quer falar nesses dias, Senhor. Oh, Espírito Santo, Pai, que o Senhor manifesta a Sua glória em nós. Que nós sejamos cheios de Ti, Senhor. Cheios da Tua presença. Em nome de Jesus. Eu queria que todos vocês prestassem bem atenção. Hoje eu não vou gritar, não vou sapatear, porque o que eu quero falar é algo muito sério. Eu escolhi um tema para essa mensagem. O tema dessa mensagem é uma revolução espiritual. O que é uma revolução espiritual? Uma revolução espiritual é uma mudança radical.
É uma mudança sem volta. É uma mudança que nós precisamos ter com urgência. Deixa eu falar para você entender. Tem uma pessoa que ela precisa de uma mudança radical, uma revolução espiritual. É alguém que está frio, apagado. Alguém que já teve o Espírito Santo. Alguém que já falou em línguas. Alguém que já profetizou. Alguém que já pregou, já serviu. Mas essa pessoa, ela se encontra apagado. O que Deus ele quer fazer nesses dias é despertar os seus filhos. O que Deus ele quer fazer nesses dias é trazer um grande mover do céu sobre as nossas vidas. E sobre a sua vida e sobre a minha vida também. Esses dias eu vi um vídeo no Instagram que me deixou muito pensativo. Dia 29 de abril de 2025, um jovem, ele decide se batizar. E ele desce as águas no domingo de manhã, no seu culto da sua igreja. Quando ele está na igreja dele, ele batiza no domingo pela manhã. Ele vai embora para sua casa. Quando ele chega em casa, ele começa uma discussão com a sua mãe. Os vizinhos vão lá ver o que está acontecendo, porque estava um tumulto muito grande. E quando os vizinhos chegam lá, os vizinhos vê a mãe daquele jovem esfaqueada. No domingo que aquele jovem se batizou, ele mata a sua própria mãe. Eu fiquei pensando o que está acontecendo com a nossa geração. O que está acontecendo com a geração de hoje. Eu vi outro vídeo também de um jovem que ia iniciar uma pregação dentro de um templo. E do nada, um homem se levanta e começa a profetizar. Falando assim, diz o Senhor, o que Deus vai fazer, isso e aquilo. E eu vi naquele vídeo cristãos, líderes de alta influência, criticando a forma que o pastor lidou com aquela situação. Aquele pastor falou para aquele homem que estava profetizando, ele deixou aquele homem profetizar e no final ele falou assim, o que vai falar agora é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a maior revelação que nós precisamos nesses dias. A palavra de Deus, ela é a bússola para a nossa vida, para a sua vida, para a sua família e para a sua casa. Se está faltando a palavra de Deus, então está faltando avivamento. Porque é a palavra que vai gerar avivamento e transformação em nossa vida e nos nossos dias hoje. O que vai trazer um despertamento é quando a palavra de Deus, ela é o centro. Porque a Bíblia fala em Salmos 119:5, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. É a palavra de Deus que ela é luz para o nosso caminho e para o seu caminho. É a palavra de Deus que vai trazer um despertamento, vai trazer um grande avivamento, uma mudança em nossa nação, em nossa geografia, em nossa cidade. É quando nós pegamos a palavra, colocamos ela no centro. Se nós estudarmos a história de grandes revoluções que aconteceu no passado, num país de Gales de 1906, quando um jovem de 26 anos, ele pegou a palavra durante 10 anos, pregando um sermão simples, aonde começou pessoas a viver uma revolução, aonde eles contam naquele documentário, daquele mover, daquele avivamento, que as pessoas não achavam Bíblia para comprar, de tanta fome e sede pela palavra. Porque é a palavra que vai transformar. É a palavra que vai dar direcionamento. É a palavra que vai trazer impacto e libertação nos nossos dias. Aleluia! Eu já estou sentindo a presença de Deus neste lugar. Eu já estou sentindo uma atmosfera diferente. Porque quando pregamos a palavra, tem mover do céu.
E isso é o que nós precisamos nesses dias. É o de uma revolução espiritual. É quando a palavra de Deus ela é o centro. E a palavra que eu li, 2 Reis 23, 25, a palavra de Deus fala assim, vou ler de novo, não precisa abrir. E antes dele não houve rei semelhante que convertesse ao Senhor com todo o seu coração, e com toda a sua alma e com todas as suas forças, conforme a lei de Moisés. E depois dele nunca se levantou outro igual. Eu estou falando de um rei chamado Josias. Um rei que não foi sacerdote, não foi profeta, não foi levita, não foi alguém que recebia direcionamento de Deus para uma nação, mas foi um rei que trouxe impacto para uma nação por causa de um posicionamento. E eu vou te contar até o final o que Deus fez através da vida dele. Você não está com expectativa, eu não sei o que você veio fazer nesse culto, mas eu tenho certeza que dentro de você vai gerar fome e sede da palavra, vai gerar fome e sede do Espírito em você. Aleluias! O rei Josias, ele reinou o reino de Judá, o reino do sul, capital Jerusalém. Ele começou a reinar com 8 anos de idade. O seu pai, chamado Amon, reinou durante 2 anos. O seu avô, chamado Manassés, reinou durante 55 anos. Preste bem atenção. Antes de Josias, houve um reinado de 57 anos. O pai e o avô. O avô reinou mais que ele, 55 anos. Se você não sabe, Manassés foi o pior rei da nação de Judá. Um rei que esqueceu as leis do Senhor. Um rei que deixou de lado os ensinamentos da palavra, do Pentateuco, os ensinamentos da lei. Um rei que fez parceria com a idolatria e a feitiçaria. Um rei que começou a dar direcionamento para as mulheres pegar os seus filhos e sacrificar a um deus chamado Moloque. Segundo os estudiosos da Bíblia, eles afirmam que em Jerusalém, em Judá, havia uma cidade que você chegava perto da cidade, ela cheirava tão mal, de tanto sangue, de tanto oferenda e sacrifício àquele Deus que eles faziam com as crianças. Aquele rei chamado Manassés, ele se tornou o pior rei de toda a nação, de tão incrédulo que ele era. Durante 55 anos do reinado de Manassés, ele esqueceu de quem era Deus. Ele não tinha olhos para Deus, pastor Cleber. Ele não tinha interesse nas leis do Senhor. Ele não conduzia, ele não ouvia os profetas. O templo do Senhor, onde o povo ia adorar, ele deixou abandonado, ele deixou largado. Ele levantou altares para outros deuses. Esse rei, se você pesquisar aí depois, ele é o pior rei, o rei que a nação odiou. E o seu nome é Manassés. Então Manassés morre. E ele tinha um filho chamado Amon. Amon, então, começa a reinar. Mas só que Amon, ele segue os mesmos exemplos de seu pai Manassés. Amon tinha a oportunidade de fazer algo diferente, mas a Bíblia fala que ele seguiu os mesmos exemplos do seu pai Manassés. Então ele reinou durante 2 anos. Sabe por que ele reinou durante 2 anos? Porque os seus próprios servos mataram ele, de tão ruim que ele foi como seu pai. As pessoas achavam que ele, depois do seu pai Manassés reinando, o povo achou que ele ia trazer uma mudança, ele ia trazer algo diferente, mas ele seguiu os mesmos exemplos. Ele tinha a oportunidade de fazer algo diferente, mas ele seguiu. Então os seus próprios servos o mataram. Mas só que Amon, ele tinha um filho chamado Josias. Aqui é onde Josias entra no cenário. Josias tem 8 anos de idade quando seu pai morre. Aí onde as pessoas colocam ele para reinar, com 8 anos de idade, uma criança sendo um rei. Já parou para pensar uma criança sendo o presidente dessa nação? Que desastre ia ser essa nação. Que bagunça ia virar. Mas
Josias com 8 anos de idade, mas com maturidade de um homem grande. Josias com 8 anos de idade, mas já com um posicionamento de um homem, com um nível de maturidade no nível hard. Sabe o que eu entendo aqui? Que idade não define maturidade. Tem muito homem de cabeça branca agindo igual criança. Tem muita criança agindo igual homem temente ao Senhor. É o que Deus ele vai fazer nesses dias. Ele vai separar no altar as crianças dos homens. Ele vai limpar o altar, vai tirar as crianças para colocar homens tementes, homens fiel à palavra. Aleluia! É o que Deus vai fazer nesses dias. A sua idade não define a tua maturidade. Você pode ser velho, pode ser novo, mas você tem que entender o que muda, o que vai mudar, o que vai atrair o céu é o seu posicionamento. Aleluia! Então, Josias começa a reinar com 8 anos. A Bíblia fala que passam 8 anos. Então, Josias ele tem 16 anos. E a Bíblia fala em 2 Crônicas 34:3. No 8º ano do seu reinado, sendo ainda moço, começou a buscar o Deus de Davi, o seu pai. Josias, com 16 anos, pastor Kleber, começa a buscar o Deus de Davi, o seu pai. Mas espera aí, o seu pai não é Amon? Por que a Bíblia está falando o seu pai Davi? É porque ele pegou Davi como um exemplo para ele. Você não está entendendo. Ele, sabe, meu Deus do céu. Josias, no seu cenário familiar, ele não tinha ninguém como exemplo. Josias, no seu cenário familiar, ele não tinha ninguém para pegar como exemplo de um reinado. Então ele tem que escolher de fora alguém temente ao Senhor para buscar. Sabe o que Deus está falando esses dias? Às vezes na sua família tem ninguém para te dar exemplo, mas o que Deus vai depositar em você vai mudar a história de uma nação, pode mudar a história de uma geografia, de uma cidade. Você não está entendendo, eu vou falar de novo. Quem deveria te dar exemplo, quem deveria te dar destino, não está dando e não deu, mas Deus vai te levantar no cenário da sua família para você trazer impacto. Aleluia! Você pode dar uma salva de palmas? Aleluia! Então Josias, ele não tem ninguém na sua família como um exemplo. Ele olha para trás e vê o seu avô como o pior rei da nação. Aí ele vai olhar no seu pai. O seu pai reinou durante 2 anos e foi morto pelos servos. Aí agora chega a vez dele. E ele falou assim, o quê? Você acha que eu vou seguir o exemplo do meu avô e do meu pai? Eu vou fazer diferente. Eu vou mudar essa nação. Eu vou mudar a história desse ambiente, dessa geografia. Então a Bíblia fala que ele começa a buscar o Deus de Davi. Ô Bruno, pode trocar o fundo se ficar aí no anúncio. Então Josias, ele começa a buscar o Deus de Davi aos seus 16 anos. E a Bíblia fala em 2 Crônicas 34:3, já no 12º ano do seu reinado. Aqui ele já está com 20 anos. Olha que Josias começa a fazer com 20 anos de idade. 2 Crônicas 34:3. No 12º ano começou a purificar Judá e Jerusalém dos altos, dos postes ídolos, das imagens e da escultura e da fundição. Josias, com 20 anos de idade, ele já começa a dar ordem para destruir todos os altares de idolatria que levantaram em Judá, em Jerusalém. Ele já começa a dar ordem, com 20 anos de idade, ele já começa a ter maturidade do que o que está desagradando ao Senhor. Tem muita pessoa aqui, Kleber, tem 30, 40 anos de cristianismo, já não tem nem discernimento do que agrada ou que não agrada ao Senhor. Mas o que Deus está falando para você nesses dias, que é uma revolução espiritual, está crescendo dentro de você. Aleluia. Você pode levantar a sua mão em nome de Jesus. Você pode levantar a sua mão em nome de Jesus. Comece a fechar os seus olhos. Aleluia.
Aleluias. O que Deus vai fazer na sua vida é uma revolução espiritual. Você vai crescer em espírito, você vai crescer em maturidade, porque o que habita em você é o Espírito Santo de Deus. Aleluias. Então Josias, ele dá ordem para quebrar, para destruir tudo aquilo que está desagradando ao Senhor. Ele começa a dar ordem, ele começa a entender que, de tanto ele buscar relacionamento com Deus, com os seus 20 anos, ele tem maturidade e entendimento o que está desagradando ao Senhor. Então ele começa a quebrar ídolos de madeira e de pedra. Ele começa a derrubar altares de Baal. Ele começa a separar os sacerdotes, os falsos profetas. Ele faz um regaço, ele faz um reboliço, porque ele sabe o que a nação precisa. E eu quero te perguntar nessa manhã, qual tem sido o seu posicionamento diante de uma nação corrupta? Você não está entendendo? A nossa nação, ela está andando de mão dada com a corrupção. A nossa nação está andando de mão dada com a idolatria. A nossa nação está andando de mão dada com a avareza. Mas o que Deus ele vai fazer nesses dias? Vai levantar homens e mulheres como Josias, para transformar, para dar destino para crianças, para jovens. Você não está entendendo? Você pode levantar a sua mão. Eu não sei o que você vai fazer nesse culto nessa manhã. Se você não quer fazer algo para o reino, se você não quer fazer algo para Jesus, Ele vai levantar os pequeninos. Aleluias. Josias, já com seus 26 anos de idade, ele toma outra posição. Ele toma outra atitude. A Bíblia fala em 2 Crônicas 34, 8. Aqui ele já está com 26 anos de idade. No 18º ano do seu reinado, querendo ele purificar a terra e a casa, enviou a Safã, o escrivão, e Euquias. Euquias é o seu braço direito, o sumo sacerdote, para repararem a casa do Senhor Jesus, a casa de Deus. Aqui Josias, ele tem 26 anos de idade. Ele dá ordem para os seus servos reparar o templo aonde adora. Porque o templo do Senhor estava abandonado durante 57 anos. O seu avô e seu pai abandonou o templo aonde deve adorar. Preste atenção. O templo estava abandonado. O templo estava esquecido. Tinha altares de deuses ali dentro do templo, aonde a adoração tinha que estar ativada, avivada e em evidência, mas estava esquecida. Então Josias, ele dá ordem para que as pessoas vão lá reparar, reconstruir a casa do Senhor, porque ele quer levantar um altar de adoração. E a Bíblia fala então que reuniu então carpinteiros, obreiros para reparar o reino, repararem o templo. Então eles começam a reparar a casa do Senhor. Mas algo começa a acontecer aqui no templo. Quando eles estão trabalhando, limpando, eles estão reformando o templo do Senhor, algo acontece lá dentro. Algo acontece naquele lugar extraordinário. A Bíblia fala que quando eles estavam reformando o templo, naquela bagunça, é achado um livro. Pastor Kleber, durante 57 anos, o livro estava esquecido dentro do templo. Olha o que a Bíblia fala, 2 Crônicas 34. Então, disse o sumo sacerdote, esse é o Euquias: achei o livro da lei na casa do Senhor. O cara achou o livro, pastor Cleber. O livro estava esquecido. O livro que deveria estar em evidência estava no meio da bagunça.
O livro que deveria estar sendo praticado durante anos, ele estava dentro da casa do Senhor e ninguém deu a mínima para o livro. Só achou o livro quando começaram a limpar o templo do Senhor. A Bíblia fala que aquele livro é a lei do Senhor, é um dos livros do Pentateuco. Aquele livro que foi achado é o livro de Deuteronômio. Você não está entendendo? Aquela nação estava esquecida, esqueceu o Senhor, esqueceu o livro lá dentro, o livro que deveria estar sendo lido pela nação, o livro que deveria estar sendo praticado, ele estava jogado, ele estava esquecido. É o que está acontecendo na nossa geração. Tem pessoas dentro do templo e não está lendo o livro. Tem pessoas dentro do templo, esqueceu aquilo que é a palavra de Deus, que é a vida. Aleluia. Aquilo que deveria estar em evidência estava esquecido. Aquilo que deveria estar sendo praticado estava deixando de lado. E a Bíblia fala que quando o sumo sacerdote Euquias, ele acha o livro, eles chamam um escriba, alguém para ler o que está escrito naquele livro. Segundo a crônica fala, sucedeu que, ouvindo o rei as palavras do livro, rasgou as suas vestes. A Bíblia fala que aquele rei, quando ele escuta o que está escrito no livro, ele rasga as suas vestes. Se você não sabe rasgar as vestes, é o sinônimo de arrependimento. É um sinônimo de quebrantamento. O rei, ele rasga suas vestes porque ele começa a entender, e ele tem um entendimento que o livro já não estava sendo praticado há anos. Aquele rei, ele fica apavorado. Ele fica incomodado com a situação de ter achado o livro esquecido dentro do templo. O que Deus ele quer fazer nesses dias, igreja, é despertar algo dentro de nós. Ele quer despertar algo dentro de você em nome de Jesus. Ele quer avivar a tua vida. Ele quer trazer vida em você. Aquilo que está apagado, Ele vai trazer um renovo em você. Eu não sei o que você quer nesses dias. Eu não sei qual vai ser o seu posicionamento. Mas eu quero liberar e declarar uma palavra do céu sobre a sua vida. Que 2026 será só extraordinário se você se posicionar. 2026 será só extraordinário se você se posicionar. Se você começar a ter posições de um homem fiel à palavra, de uma mulher fiel à palavra do Senhor. Porque o que Deus ele quer fazer nesses dias é revelar aos teus filhos. Então quando o rei ele acha o livro e ele escuta o que está escrito naquele livro, ele fica perturbado, pastor Clã. Ele quer entender o que Deus está querendo dizer por ter achado aquele livro. Então eles consultam uma mulher chamada Uda, uma profetisa. Eles consultam uma mulher de Deus. Então aquela mulher, ela começa a falar aquilo que Deus está dizendo para aquela nação. Ela fala que o juízo de Deus irá descer sobre a nação de Judá, por causa da idolatria, da feitiçaria, de ter abandonado a palavra do Senhor. Mas ela também fala em seguida que Deus vai poupar você, Josias, porque você se arrependeu. Mas o juízo vai vir depois que você morrer. Então Deus poupe Josias por causa do posicionamento dele. Mas mesmo assim ele derrama a ira sobre Judá, porque a nação esqueceu de Deus. Mas o que me chama a atenção nessa passagem, nessa história, que Josias e ele, ouvindo o que a palavra, o que o livro estava escrito, ele não guardou para ele. A Bíblia fala que Josias, quando ele ouviu o que estava escrito, ele convocou toda a nação.
Ele convocou sacerdotes, líderes, para ler para aquela nação toda, para eles renovar uma aliança com Deus. Porque ele entendeu que aquela nação já tinha quebrado a aliança com Deus, já tinha rompido os costumes, o que a Bíblia estava dizendo para eles cumprir. Então Josias, ele convoca a nação, ele convoca aquele povo, e ele começa a ler o livro. E a Bíblia fala que quando Josias, ele lê o livro para aquela nação renova uma aliança com Deus. Aquela nação renova um pacto com Deus. Já parou para pensar? 57 anos sem adorar, 57 anos sem ter um relacionamento com Deus, mais de 50 anos sem ouvir o que Deus está querendo dizer, sem agradar o Senhor com adorações, sem agradar o Senhor com sacrifício. Eu quero te fazer uma pergunta nessa manhã: qual é a sua perspectiva para 2026? Falta alguns dias para o ano acabar. Todo 31 de dezembro a gente faz promessa falando: Deus, eu vou ser isso, eu vou fazer isso. Mas a gente passa o ano todo longe de Deus. Tem pessoas aqui nessa manhã que deveriam estar longe, porque o que Deus quer fazer na sua vida, Ele quer fazer com urgência. O que Deus Ele quer fazer na sua vida, Ele quer fazer já. O que Deus Ele quer fazer na sua vida é despertar algo que está morto dentro de você. Queridos, o que eu quero falar nessa manhã, o que Deus Ele quer de nós é um relacionamento, é intimidade, é que eu e você tenha fome e sede dEle, porque Ele quer te levar a um nível sobrenatural. Ele quer te levar num nível, você não está entendendo o que Deus Ele quer fazer. Se nós estudarmos a história da igreja, se nós estudarmos a história daqueles homens que queriam levar o Evangelho, quando a nação de Jerusalém, os impérios romano, decretou perseguição contra os cristãos, aquilo não pararam eles, porque o que eles queriam era levar o Evangelho para lugares mais longe. Eles queriam levar a palavra, porque a palavra é bússola para nossas vidas. Olha que a Bíblia fala, Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante de qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. É a palavra que vai transformar a sua vida. É a palavra que vai te dar direcionamento. A gente está vendo um cenário de igrejas feridas. A gente está vendo um cenário de pessoas feridas com a igreja, mas é porque a palavra não está sendo praticada. O que está faltando em nós é o amor daquilo que a Bíblia nos ensina. Se você quer o melhor de Deus para a sua vida, seja obediente à palavra. Se quer viver algo em Deus, seja obediente à palavra. Que a palavra não falte em você. Que a palavra não falte na sua família. Que a palavra seja um estilo de vida dentro de você. Que a palavra seja luz. Que aonde você chegar, você não precisa nem abrir a boca, mas o que está dentro de você vai brilhar. O que está dentro de você vai brilhar, que é o Espírito de Deus. O Espírito de Deus, Ele quer se manifestar nos filhos. O Espírito de Deus, Ele quer fazer algo em nós, mas a gente precisa primeiro colocar a palavra como centro. A palavra sendo o centro das nossas vidas, sendo o centro deste lugar, o avivamento vem. A palavra sendo o centro em nossas vidas, nessa cidade,
o avivamento vem sobre a nação. Um dia eu vi uma história. A filha de Billy Graham estava em um hospital. Na época do atentado das Torres Gêmeas, um jornal muito famoso encontrou a filha de Billy Graham lá no hospital e perguntou para ela: aonde Deus estava quando a gente foi atacado pelos terroristas? Ela falou: Deus está no mesmo lugar quando a gente aprovou a ideologia de gênero. Deus está no mesmo lugar quando a gente começou a aprovar as drogas. E ela começou a falar muitas coisas para aquele repórter. E ela falou assim no final: estamos expulsando os Deus da nação. O que vamos esperar de Deus? Se a gente estiver expulsando Deus de alguns ambientes, não precisamos criar expectativa, porque Ele tem que ser o centro. Como vamos criar expectativa em algo que a gente está deixando de lado? Como vamos criar expectativa de algo que a gente não está praticando, vivendo? Deus só vai fazer algo quando o centro da palavra for prioridade. Você não está entendendo? Quando Deus for prioridade, você vai ver as coisas encaixando na sua vida. O louvor pode subir. Vem louvor, vem louvor. O que Deus Ele quer fazer é uma revolução espiritual. A revolução espiritual, ela precisa acontecer com urgência nesses dias. Porque nós estamos andando de mão dada com a corrupção, com a idolatria, com a mentira. E nós precisamos largar tudo isso para viver o melhor de Deus em nossas vidas. Tem pessoas aqui que tem um ministério tão lindo, mas está deixando a frieza te dominar. Está deixando a frieza te contaminar. O que Deus está querendo nesses dias é trazer vida, despertar a igreja. Porque tem almas lá fora indo para o inferno. Tem pessoas lá fora tirando a sua vida. Se Deus nos despertar, iremos despertar outros. Eu creio que a gente vai sentir uma atmosfera diferente daqui para frente. Vamos ver uma onda de colheita. Vamos ver ainda crianças, jovens sendo batizados pelo Espírito Santo. Eu creio que você ainda vai voltar a falar em línguas. Eu creio que muitas pessoas vão voltar a sentir o Espírito Santo, porque você vai sair daqui posicionado. Aleluia, feche seus olhos. Oh Espírito Santo de Deus, eu creio em Ti, Jesus. Faz algo novo em nossos dias, Pai. Faz algo novo em nossos dias, Jesus. Espírito Santo de Deus, como naqueles dias, Senhor, derrama o Teu Espírito sobre a igreja, Senhor. Todo coração frio, Pai, que o Senhor incendeia, Senhor. Traga a chama novamente, Jesus. Vai trazendo, Jesus, renovo sobre nós. Espírito Santo de Deus, invada esse ambiente com a Tua presença, Pai. Invada esse ambiente com a Tua glória, Jesus. Pai, corações aqui, Pai, que o Senhor quebranta nessa manhã. Toda frieza caia por terra, Pai. Espírito Santo, pessoas, Pai, desenganadas, Pai, que elas começam a ter fé em Ti, Jesus. Pai, toda bagunça na mente caia por terra, Pai. Espírito Santo, restaura casamentos, restaura alianças quebradas. Vai restaurando o Espírito Santo, Jesus.
Restaura, restaura, Espírito Santo. Faça algo, Jesus, faça algo, Pai. Espírito Santo, nós cremos, Jesus, nós cremos, Senhor. Te amamos, Senhor, te amamos. Te amamos. Que não vinha esse mundo pra adorar outro rei. Espírito Santo. Os leões estão rugindo sem parar. Meu louvor incomodou a todos que são contra ti, ó Jeová. Nada pode intercalar o louvor no meu coração. Dos manjares eu abro mão, os palácios não quero não. Eis-me aqui como Daniel, com os olhos focados no céu, com o risco de morrer, mas o que me importa é ele obedecer. Senhor, não vou dividir a minha adoração, exclusivo é o meu coração. Eu vivo só pra ti, não abro mão do céu, até diante da morte, prefiro ser fiel. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo, nós te convidamos, Senhor, nessa manhã, Senhor. Espírito Santo, nós chamamos, Senhor. Nos perdoa, Senhor, nos perdoa, Jesus. Vai trazendo renovo, Senhor Deus. Vai trazendo, Jesus, renovo nessa manhã, Pai. Aleluia, Espírito Santo, em nome de Jesus, Pai. Nada pode intercalar o louvor no meu coração. Dos manjares eu abro mão, os palácios não quero não. Eis-me aqui como Daniel, com os olhos focados no céu, com o risco de morrer, mas o que me importa é ele obedecer. Você vai trocar a música? Troca a música. Troca a música, troca a música. Shhh, faz silêncio. Pode ser sublime, tu és tudo. Bem tranquilo, bem tranquilo. Feche seus olhos. Comece a pedir para o Espírito Santo te renovar nessa manhã. Espírito Santo, traz renovo nessa manhã, Jesus. Traz renovo nessa manhã, Espírito Santo. Nós chamamos, Jesus. Nós chamamos, Jesus. Tu és tudo que nós queremos, Pai. Tu és tudo que nós queremos nesses dias, Senhor. Tu és tudo, Senhor. O Senhor é maior que o ouro, que a prata, Pai. Obrigado, Senhor Deus, por tudo que o Senhor tem feito nesses dias, Pai. Queremos algo novo em nós, Senhor. Traga renovo, Espírito Santo. Traga avivamento em nossos corações, Pai. Reacenda a chama, Senhor Deus. Traga, Espírito Santo, em nome de Jesus, Pai, batismo com fogo. Traga em nós, Senhor Deus, em nome de Jesus. Reacenda, Pai, as nossas vidas, Espírito Santo. Vem, Senhor Deus, vem, Jesus. Vem, Jesus, vem, Jesus. Como vento impetuoso neste lugar. Vem, Espírito Santo. Oh, aleluia, Tu és tudo. Tu és tudo, Tu és tudo, Jesus. Nós chamamos. Tu és tudo, Jesus. Espírito Santo de Deus. Eu tenho fome
fome, eu tenho sede de ti. E de aprender de ti, que é manso e humilde. É que um minuto aqui vale mais que uma vida. Tu és tudo que eu quero ser, tudo que eu quero ter. Tu és tudo que eu quero ser, tudo que eu quero ter. Eu tenho sede, como um deserto por água. E de aprender de ti, que é manso e humilde. É que um minuto aqui vale mais que uma vida. Tu és tudo que eu quero ser, tudo que eu quero ter. Tu és tudo que eu quero ser, tudo que eu quero ter. Como um selo em meu coração, tu és meu tesouro. Muitas águas vêm sobre mim e eu me sinto seguro. Como um selo em meu coração, tu és meu tesouro. Muitas águas vêm sobre mim e eu me sinto seguro. Pra onde eu vou sem você? Não sobra nada sem teu grande amor. Tu sabes tudo que eu não sei. E o que eu preciso é estar contigo. Aleluia. Se coloca de pé. A gente vai fazer algo diferente nessa manhã. Eu queria chamar todo mundo aqui na frente. A gente vai começar a pedir para que o Espírito Santo nos batize nessa manhã. Não fica com vergonha. Você está num lugar de adoração. Vem aqui pertinho, vem aqui pertinho. Vem aqui pertinho, vamos ficar pertinho aqui. Para que a gente seja revestido de poder. O louvor vai estar ministrando, os pastores vão estar fazendo imposição de mão. E você vai começar a pedir aí, em voz baixa, para que o Espírito Santo te renove. Eu não tenho poder nenhum de encher você da presença de Deus. Eu não tenho nada para te oferecer, o louvor não tem nada para te oferecer. Mas existe um Deus que pode todas as coisas.
Que você esqueça a sua preocupação lá fora, financeira, ou na área da saúde. Que você foque em Jesus agora. Que você foca naquilo que é espiritual. É o que nós precisamos nesses dias. É crescer em espiritualidade. É o que nós precisamos, pastor Kleber. É de uma revolução. Vem aqui pertinho, vem aqui pertinho. O povo está com medo do altar, pastor. Vem aqui pertinho, vem. O louvor só vai começar quando você estiver aqui perto. Vem cá, Benção. Vem cá, Rafa. Sabe o que me deixa mais triste? Se tivesse um pastor de fora que tinha dom de revelação, você já estava aqui na ponta. Se tivesse alguém entregando profecia e revelação, você estava aí chorando, babando. Estava aqui, ó, me revela. A maior revelação é a palavra. Você tem o poder de atrair o céu na terra. Deus, Ele pode usar um pequenino como eu. Eu não posso ser influente. Eu não posso ter nome nenhum aí fora. Mas uma coisa eu garanto. Eu tenho mais fome e sede de Deus do que você. Eu quero Jesus. Eu quero Deus na minha vida. Se você não quer, I don't care. Mas eu só vou sair daqui quando eu ver pessoas famintas pela presença. Não menospreze os pequeninos. Não menospreze aqueles que estão começando. Porque esses que Deus pode usar para fazer o extraordinário. É esses pequeninos que Deus pode mudar uma nação. É esses pequeninos que Deus pode te usar para trazer a cura na sua vida, o direcionamento de Deus para a sua casa. Feche os seus olhos, comece a orar. Aleluia. Oh, Xeribiotchoiá. Oh, Espírito Santo de Deus, nós chamamos. Oh, Espírito Santo. Sobra nada sem teu grande amor. Tu sabes tudo que eu não sei. E o que eu preciso é estar contigo. Pra onde eu vou sem você? Não sobra nada sem teu grande amor. Tu sabes tudo que eu não sei. E o que eu preciso é estar contigo. E onde eu vou, eu te levo comigo, amado. E onde eu vou, eu te levo comigo, amado. Espírito Santo de Deus. E onde eu vou, eu te levo comigo. Vai trazendo um renovo nessa manhã, Espírito Santo. Aleluia, Espírito Santo de Deus Todo-Poderoso, Pai. Te convidamos, Jesus. Espírito Santo vai trazendo um renovo nessa manhã. Vento impetuoso, invada esse lugar, Jesus. Invada esse ambiente, Espírito Santo. Aleluia, Espírito Santo. Aleluia. Olha aqui para mim rapidinho. Quantas pessoas aqui
nunca falou em línguas, nunca foram batizadas pelo Espírito Santo? Levanta a mão. Fica com vergonha não. Vem aqui na frente aqui, ó. Você assim, pastor, eu nunca fui batizado pelo Espírito Santo. Eu nunca tive essa experiência de falar em línguas. Eu nunca tive uma experiência com o Espírito Santo, eu quero ter. Fica aqui na frente aqui. Eu quero fazer um ato de fé. Queridos, não vai ser eu que vai te dar essa experiência. O Espírito Santo, ele só vai te dar uma experiência quando de fato você abrir o coração e clamar. O seu coração precisa ter fome e sede. Como a sua barriga tem fome e sede de comer e beber, o seu coração precisa ter também. E o seu consciente muito mais. Eu te quero, precioso Espírito Santo. Porque a Bíblia fala que Ele é o nosso amigo, o nosso consolador. Quando a gente é revestido do Espírito Santo, nada nos abala. Dificuldade, aflições, porque a gente tem um Espírito Santo dentro de nós, porque a Bíblia fala que Ele é o nosso consolador. Na hora que o louvor estiver ministrando, você vai começar a orar, fala, me reveste, Espírito Santo, me reveste, Espírito Santo, eu quero ter uma experiência contigo. Mas não liga de quem está aí do seu lado, porque a experiência ela é individual, é algo que fica marcado em a sua vida, mas basta você querer. O louvor vai começar a adorar, e você começa a pedir o Espírito Santo. Os pastores, os líderes vão estar intercedendo, vão estar orando por vocês. E você aí que já é cheio do Espírito Santo, você vai começar a orar em línguas. Comece a orar em línguas. Quem já é cheio do Espírito Santo, faz uma volta aí, ó. Faz uma volta aí atrás. Você vai começar a orar em línguas, intercedendo por essas vidas aí, para que eles tenham o impacto do Espírito Santo de Deus. Aleluia, feche seus olhos. Oh, Xaramadagasuri Cantarabás. Oh, Espírito Santo.